Muito bem, TV Com Pelotas, canal 14 da NET e da Claro também. Uma saudação especial a você, nosso telespectador, a você, nosso colega de rede social, que nos acompanha nas plataformas YouTube, Instagram e também Facebook em especial. Manda a tua opinião, curte lá, porque hoje nós estamos entrevistando o amigo, o professor, um homem de história em Pelotas, Sebastião Ribeiro Neto, que nos visita no nosso estúdio. Nós vamos falar um pouco com ele sobre um pouco da história, porque um programa só não seria suficiente. Bem-vindo, professor Sebastião. Um prazer muito grande estar aqui nesse estúdio, levando a comunicação que é tão importante aos lares da Metade Sul e com alegria redobrada por estar ao lado do meu velho amigo, querido amigo, Claudiomar Halban. Claudiomar, essa figura que merece todo o respeito do cidadão que gosta de rádio, que gosta de televisão e que gosta de qualidade de ser humano. Afinal de contas, o Claudiomar, nesta área, é um grande pioneiro. E eu tive a felicidade de conviver com ele por longos anos na escola técnica. Acompanhei toda a trajetória, até o esforço para trazer a imagem para Pelotas da TVE do Estado. Lembrando-me de uma passagem em Cerro Grande, quando o Claudiomar subia aquela torre enorme da CE para instalar o equipamento que trazia de Porto Alegre a imagem para Pelotas. E outras vitórias que nós tivemos e cujo trabalho, cujo esforço foi do professor Claudiomar. E também a Rádio Liberdade Canguçu, que esse ano faz 69 anos, o ano que vem 70 anos, vamos ter uma grande festa. E o Claudiomar também foi uma peça importante, porque quando assumimos essa rádio há mais de 40 anos atrás, que era Liberdade AM 1500, hoje é Liberdade FM 89.9, o Claudiomar foi decisivo, porque uma das exigências para assumirmos a empresa de quem nos estava cedendo era mudar, aumentar a potência, melhorar os equipamentos e principalmente o transmissor. E na época era uma dificuldade, Flavinho, muito grande, uma loucura você conseguir um transmissor. Além do preço, a dificuldade no mercado. Era material, equipamentos, quase todos eles importados. E o Claudiomar deslocou-se para o interior de São Paulo para olhar um que estava à venda, se servia ou não para Canguçu. Dado o ok, se deslocou de Canguçu uma caminhonete para a cidade no interior de São Paulo para buscar o transmissor. E nós, então, foi o primeiro grande passo da Liberdade, aumentando a sua potência. Então, é uma história que nos liga muito grande. E eu estar nesta sala, além da amizade que tenho com o Flavinho, de tantos e tantos anos de movimento estudantil, movimento político, tanta coisa na vida da gente, mas o interessante é que a gente mantém o respeito e o carinho por essas pessoas e o reconhecimento, porque hoje é muito fácil. Hoje nós temos uma rádio que é líder na Metade Sul, e seria muito fácil dizer, bom, nós dominamos, nós chegamos aqui por méritos nossos. Não, nós chegamos com a ajuda de muitas pessoas, inclusive um respeito e um carinho muito grande a quem nos confiou a missão, que foi o Dr. Mário Loreia, saudosa memória. Ele confiou no trabalho e nós, então, a partir daquele momento, há 44 anos atrás, passamos a dirigir, e junto com a equipe, primeiro tive o Salazar, meu irmão, falecido, depois o Hermes, também falecido, sempre ao lado, e trabalhando por um rádio melhor, com mais qualificação. E hoje, naturalmente, o tempo vai chegando, vão aparecendo as curvas do tempo, né? E hoje já está ao meu lado meu filho, Paulo Henrique, que já comanda total. Então me pergunta assim, manda alguma coisa? Olha, eu não mando mais nada. Ainda sou diretor, mas não mando mais nada. Eles é que mandam, e a vida é assim.
Nós temos que ir formando sempre novos talentos, porque a sociedade, o momento social, cada vez exige mais capacidade, competência e principalmente conhecimento, o que sempre sobrou no Claudiomar. Conhecimento e muito técnico. Eu me lembro, Flavinho, eu acho que posso falar aqui, né? Claro. Eu me lembro que quando chegava na gestão do professor Platão, a escola criou um serviço terceirizado, principalmente na área técnica, de eletrônica, eletrotécnica, mecânica. Então, quando tinha um pepino que chamava-se um pepino, um problema que ninguém resolvia, ficava lá, chegava, chamava-se quem? Claudiomar. Claudiomar Albo. 10, 15 minutos estava resolvido. Estava resolvido. Assim. Então, essas coisas a gente não pode esquecer, porque se nós não fizermos isso e não registrarmos isso, nós temos que registrar para ter história, porque um povo sem história não existe. Uma atividade profissional, se não tiver histórico, não tiver marcado o seu ato, a sua história, ela deixa de existir. Tanto é verdade que a minha querida Canguçu criou-se a Candis, Academia Canguçuense de História, e graças ao coronel Cláudio Moreira Bento, que mora no Rio de Janeiro, mora em Resende, e graças a ele criou-se a academia. Então, a partir dali, é impressionante a cada ano o enriquecimento histórico, os atos que são documentados, recuperados e a surpresa, Flavinho, a grande surpresa, são jovens que entram com uma capacidade com sede de conhecimento, cada vez mais, e traz assim, às vezes um menininho, você olha para ele, mas esse menininho tão quietinho, o que houve, o que ele está inibido, dá oportunidade e ele desenvolve. Eu outro dia, inclusive, vi um trabalho feito pela filhinha do Claudiomar e me chamou a atenção, levei para ler, porque ela não tem 15 anos, e tem 13 anos, 14 anos. Fez agora. E eu fiquei impressionado, mas essa é a geração nova, esses são os novos talentos, e eu, como vivi grande parte da minha vida convivendo com jovens, em vários educandários, eu acredito assim, de alma, de toda a alma, de todo o sentimento, na capacidade dos jovens. E agora com as facilidades maiores que eles têm ainda, porque eu lembro-me que, por exemplo, na Faculdade de Direito, a gente consagrava o grande jurista, o grande advogado, aquele que tivesse a maior biblioteca. Você chegava lá, o cara às vezes tinha 20 por 10, a Bíblia eram livros. Então, você passava a ideia de que leu pouco ou leu muito. E passava ali o tempo lendo, pesquisando, estudando, e hoje você, num toque, você tem todo o assunto que precisa, e ele traz ainda as melhores informações. Você só tem o trabalho de escolher o que é melhor. A minha filha formou-se em medicina e um dos grandes custos do curso, me dizia, um dos grandes custos são os livros. Acabou, não precisa mais. E pelo contrário, eles têm tudo atualizado, não precisa ir lá pesquisar. Pega, coloca o assunto, que também dá oportunidade a todos nós, até de nós avaliarmos a competência ou não do profissional. Qualquer um cidadão pode, né? Pode. TV Com Pelotas, nós estamos entrevistando Sebastião Ribeiro Neto, também professor. Eu vou relembrar aqui algumas passagens do Sebastião para que ele possa falar. Bom, nos recordamos aí a direção da escola particular Santa Margarida. Sim. Nosso entrevistado também foi secretário de governo na administração Irajá Andara Rodrigues. Participou de outros governos também, como secretário de Finanças. Uma larga experiência e muito dedicada à população mais humilde, inclusive. Porque os projetos que passavam por ele era muito importante para a sociedade, para a comunidade em si. Que recordação tu traz desse período para o nosso telespectador? Bom, eu fui secretário de administração também no governo, quando o Otelmo esteve respondendo pela prefeitura, e no segundo momento, quando voltou o prefeito doutor Anselmo, eu fui convidado para ser o secretário de Finanças
e fiquei 1 ano e meio como secretário de Finanças do prefeito Anselmo. E no segundo momento, fui convidado pelo Dr. Irajá para assumir, na metade do governo, a Secretaria de Governo, que é a que trata das questões políticas, né? E eu aceitei o convite, o honroso convite, e procurei procurei, através de um esforço permanente, manter um diálogo com o Poder Legislativo, porque estava com alguns problemas, não estava se fechando a questão executivo-legislativo, e eu então passei a partir, inclusive vereadores da própria bancada do MDB. Tinha dificuldades. E a partir dali nós conseguimos manter um diálogo e trazer os vereadores para conversar com o prefeito e atender, porque afinal de contas quem fala em nome da vila, quem fala em nome da cidade, são os vereadores, eles têm uma responsabilidade muito grande. E aí passamos, e lá se atendia todo mundo. Se atendia vereadores que faziam parte do governo, vereadores que davam apoio ao governo, vereadores contrários ao governo. Havia uma oposição muito forte do PT naquela época, mas eu conversava, procurava o Miltinho, quem sabe, o que está faltando? Porque a vila tal, vamos lá na vila, vamos tentar resolver. É como os problemas, por incrível que pareça, mas eles vão se multiplicando, né? É o buraco da vila, é a questão da iluminação, é a questão da saúde, isso é histórico. Eu agora, esse fim de semana, fui ao Fragata visitar um amigo na Coab do Fragata e fiquei impressionado, mas fiquei assim, boquiaberto com a quantidade de buracos nas vilas. O Fragata, Duque de Caxias está um espetáculo, uma maravilha, mas você entra para qualquer lado e já começa por aqui. Responsabilidade do prefeito atual? Não. Não podemos exigir de um prefeito que está aí há 100 dias que resolva os problemas, que a cidade é muito grande. Eu digo que só haveria uma solução, que tudo se transformasse em um único buraco, porque é tanto buraco que se ficasse um, você entrava naquele e tudo bem. Mas aí vem a questão política. O prefeito não tem declarado muito, o prefeito Marrone, que é prefeito pela segunda vez, pessoa que eu tenho uma boa relação, mas ele não tem usado muito esta questão do governo anterior, porque teve apoio do governo. E isso poderá prejudicá-lo se for buscar a reeleição. Porque daqui a pouco ele já é o culpado por tudo. Na verdade, não é. Mas a coisa passa tão rapidamente que não demora, o prefeito Marrone é culpado por esse estado que encontra-se a cidade. Neste momento não se encontra uma frase histórica. Tivemos uma herança, né? Ninguém está falando nisso, batendo com o que tu fala. Não dá exatamente por isso, porque o apoio da prefeita Paula e do governador Eduardo foi um dos fatores preponderantes para a vitória do ex-deputado Fernando Marrone. Aliás, falar em Paulo, antes de chegar aqui, ouvi agora, antes de chegar aqui, estava ouvindo uma emissora fora do estado, que na próxima semana, antes do final do mês de abril ou no início de maio, o governador Eduardo Leite já anunciou a sua filiação ao PSD. Caramba, hein? Nós estamos dando em primeira mão. Olha só, TV com Pelotas, trouxe o Sebastião que o tema. Agora, antes de descer do carro, eu ouvi a notícia, porque ontem eu ouvi uma entrevista do governador Eduardo na Globo News. Uma bela entrevista, não tem dúvida. Ele gostando, não gostando, apoiando, não apoiando, mas nós temos que reconhecer que ele é altamente capacitado, ele é altamente preparado. Ele ontem foi extraordinário, acompanhei toda a entrevista e ele não deixa pergunta sem resposta. Não. E o interessante, professor Cláudio, são respostas convincentes. Você vê que não é resposta por dizer sair fora da jogada, não. Ele, na verdade, responde com conhecimento de causa. Então, querendo ou não, ele é um dos expoentes
da política brasileira. Há 2 semanas atrás, Eduardo Leite, governador, falava desta forma: estou vendo os espaços e de que forma eu posso contribuir melhor. Isso há 2 semanas atrás. E agora tu está dando aqui a notícia em primeira mão para a TV Com, que ele achou o lugar que ele disse que onde ele poderia contribuir mais, que é o PSD. O PSD partido do Kassab, presidente nacional. E é uma figura, maior estrategista, né? Grande estrategista, ele consegue. Para quem não sabe, Kassab, presidente do PSD, ele em São Paulo, ele é governo, ele chega em Brasília, desce no avião e ele também é governo. Ele é secretário em São Paulo. Pois é, ele faz parte do governo. E o seu partido tem 3 ou 4 ministérios do governo do presidente Lula. E é o presidente nacional, então ele é governo onde ele quiser. É um grande articulador. Não deve estar convidando o Eduardo Leite uma virtude, por acaso, né? Não é por acaso. Ele sabe do valor, da importância porque nós temos que... O mundo hoje, o mundo está sem líderes. Os líderes que poderiam estar comandando o mundo hoje estão perdidos. Nós temos agora o próprio presidente Trump, né, que teve essa vitória extraordinária nos Estados Unidos, mas não está tendo uma postura, no meu entendimento, de um grande líder. Porque não é assim que um grande líder age. Não é tirando, sacrificando, não. Rainha Elizabeth, faz falta? Faz falta, faz muita falta. Porque ela, no silêncio, ela contribuía para o desenvolvimento do mundo do silêncio. Né? Então, esses líderes, Margaret Thatcher, né? Foi outra grande líder mundial, e outros líderes. E no Brasil, a gente está com um problema. Eu acho que agora vem uma nova safra, né, Flavinho? Vem uma nova safra de políticos. Então, eu espero, se o presidente Lula concorrer, ninguém pode tirar o seu mérito, né, a sua liderança popular, ninguém pode tirar. Um homem que é presidente da República 3 vezes tem liderança popular. A questão de avaliação do governo é outra questão. Mas me parece que agora, se o presidente Lula não for tentar o seu 4º mandato, nós vamos ter uma nova safra de políticos, de jovens, de políticos mais novos, né? Aí na faixa dos 50 anos, 40, e eu acredito que nesse meio, nesse contexto, o Eduardo Leite, o governador Eduardo Leite, esteja entre. Tem grandes perspectivas. Tem grandes. Exato, até porque, talvez o telespectador não lembre, ele, ao se candidatar a presidente do Brasil, pelo PSDB, ele venceu convenções nacionais. Em São Paulo, venceu na época, inclusive, o prefeito de São Paulo, né? Depois deu um racha no PSDB, o PSDB enfraqueceu e Eduardo acabou concorrendo à reeleição, que também foi outro grande ato histórico, porque Rio Grande do Sul não reelegia, e reelegeu pela primeira vez. E agora o governador está na pista, então, né? Porque se achou o local que ele pode contribuir... E diga-se de passagem, Flavinho, elegeu-se com o apoio do PT, né? Pois porque é. Quem decidiu a eleição... Uma jogada de xadrez, né? Poucos votos foi o apoio que lhe deu o PT. Então, essas coisas, elas ficam difíceis para os mais antigos entender. Porque daqui a pouco você está ao lado, é a favor, daqui a pouco você já está contra. E agora? Agora? Agora, o ano que vem é um ano eleitoral. Agora, é curioso, né? Eduardo Leite, esta semana, disse que é contra a anistia. E o PSD nacional caminha para votar a favor da anistia, inclusive em regime de urgência, contribuindo com as assinaturas que já são suficientes, não é? Mas é uma questão interna do partido. Daqui um pouquinho, sentam e chegam à mesma ideia. E ele, para ter essa decisão, que eu acredito que ela está confirmada, ele deve ter conversado muito, todas essas questões, porque ele tem condições de discernir, né? De decidir o que vai fazer. E evidentemente, o PSDB tem nomes, né? O próprio Ratinho, que hoje é o líder, o segundo em popularidade. Seria o candidato hoje do Kassab. Quem sabe uma dupla, Ratinho e Eduardo Leite. É possível. Tudo isso é possível. Fugir do centro, São Paulo, Rio de Janeiro. Exatamente. Política do café com leite ainda. Então,
Eu acho que nós vamos ter uma eleição no ano de 2026, vai ser uma eleição maravilhosa, porque vai dar oportunidade, quem sabe, a novas lideranças, né? E que pode trazer novas esperanças para o futuro desse grande país que é o nosso Brasil, né? Mas eu queria te lembrar, esse diálogo com o Eduardo Leite, com o PSD e o Kassab, começou há 2 anos atrás. Exato. Não é de agora. Então, eu acho que amadureceram muito esse período para surgir essa informação aí que a gente está tendo em primeira mão, né? E tudo se encaminha para uma disputa. Eu acredito, eu pessoalmente acho que o Lula não virá nas próximas eleições. Eu acredito. Não é? E talvez acabe essa polarização também. Eu acredito que o presidente Lula vai até a véspera, ele vai seguir como candidato, mas ele vai ao final desistir da candidatura. Não é uma questão de idade. E tentar repassar o patrimônio eleitoral para o próximo. Como ele já fez não teve sorte com a presidente Dilma, né? Porque não teve sorte, porque é a sua seguidora. Então eu acho que nós vamos ter um quadro muito bonito, que já começa a ter as primeiras expectativas. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, até então esperava-se que o PSDB estaria apoiando o PMDB, o candidato PMDB, que é o vice-governador, né? Era um acordo, né? Era um acordo. Agora acabou o acordo. Se o governador Eduardo confirmar a saída para o PSD, acabou o acordo, o apoio. Então, volta tudo e estaca zero. E havia também, até ontem, a expectativa que o PDT assumiria a secretaria, que hoje é da Pelotense, da nossa secretária de Cultura. Ah, sei. E até ontem, o deputado Loureiro, assumiria da Secretaria de Turismo do Rio Grande do Sul, num acordo tentando fortalecer a aliança em cima do nome do candidato do PMDB e fazendo. Acontece que sábado a juventude do PDT reuniu-se numa praia e decidiu pelo lançamento da ex-deputada Luciana Brizola, Juliana Brizola. Sim, a candidata ao governo. Juliana, que foi candidata a prefeito. Foi candidata a prefeito. Será que ela teve uma boa votação em Porto Alegre? Teve boa, mas acontece que hoje... Mas não venceu. A Beatriz Araújo. Beatriz Araújo, secretária de Cultura, que foi secretária de Cultura no município e hoje é do Estado. E houve um apelo, e um grande trabalho, houve um apelo muito grande dos intelectuais, enfim, para que o governador a mantesse. Mas o que acontece? O presidente do PDT hoje disse, não, a candidatura da Brizola é séria. Ela será candidata ao governo. Já acabou uma outra expectativa. Então, talvez Beatriz continue na Secretaria de Cultura e o PDT concorram, né, com chapa na cabeça, né, ao governo. Muito bem. Desta forma, mexe com o jogo político em Pelotas, porque aí eu me pergunto, deputado federal Daniel Trisiak, do PSDB em Pelotas, vai apagar a luz ao sair do PSDB ou vai permanecer? É uma grande pergunta. Né? Ele já tomou uma posição na eleição municipal contrária, né, ao governador e à prefeita Paula. Ele apoiou o candidato, né, do PL. O Peronte, apoiou o Peronte. Apoiou. E foi caminhou junto. Uma manifestação pública na TV, nas vilas e tal. Não sei, com essa queda de popularidade nos últimos anos do PSDB, se o deputado Daniel vai permanecer no PSDB. O PSDB perdeu muito tamanho, perdeu tempo de TV, perdeu recursos também para uma campanha, né? O fundo partidário nacional do PSDB, acredito que deva ter perdido em torno de 70%. Mas eu acho que o deputado Daniel, pelo trabalho, ele tem vida própria. Ele tem um trabalho muito bom pela região. Aqui em Pelotas é uma coisa impressionante, se você olhar, ninguém bota tanto dinheiro em Pelotas, em asfalto, em equipamentos, do que o deputado Daniel. Então ele tem vida própria. Ele que vai decidir
o seu caminho, não tem a menor dúvida. Daniel Trisiak, que é a favor da anistia, assinou a anistia, novamente na contramão do pensamento do governador, dos dois amigos de partido. Muito debate pela frente. Muito. Vai ser bonito, né, Flávio? Mas é bom. Porque uma eleição é um momento que o povo tem a oportunidade de manifestar-se, de demonstrar o que quer, de mudar ou não mudar. É a eleição. Eu acho que perdida a eleição, quem perdeu tem que recolher-se, né? Porque e fazer uma avaliação, mas nunca querer jogar a culpa em cima de quem elegeu pelo que pega, o que pegou pelo passivo que pega, né? É verdade. Porque o passivo de governos são complicados, né? E são de longa data, né? Isso é de longa data, isso é histórico. É histórico. É histórico. Me lembro disso, de ver vários prefeitos. Como eu falei agora há pouco, olha, temos uma herança maldita, herdamos uma herança maldita. O próprio Partido dos Trabalhadores falou isso em muitas capitais, enfim. E hoje, aqui em Pelotas, provavelmente essa frase não existe. Não. Então, isso comprova a tese de que o PT sabia o que estava assumindo ou desconfiava, no mínimo. E é uma bomba, não é fácil assumir um governo que vem de uma administração que estava aí há 16 anos quase, né? Praticamente. É difícil. São muitos problemas, mas o problema das vias públicas é algo assustador, né? E agora tem um novo elemento, né? O clima. Por mais que uma administração se comprometa e planeje, faça um planejamento, o clima hoje define. Nós estamos aqui conversando, daqui um pouquinho, semana que vem, segunda-feira, chove, e um dia o que não chove em um mês e derruba tudo. Essa adaptação. Essa é uma verdade. Canguçu, voltando a Canguçu, Canguçu tem 8.000 quilômetros de estradas vicinais no interior. 8.000 quilômetros de estradas. Caramba. E estava praticamente 80% praticamente intransitável. 80%. 80%. E hoje a base econômica do município é a soja e o fumo. Então e também a madeira, mas principalmente soja e fumo. Então estava se tornando intransitável aquelas vias, né? Como transportar? Agora o governo que assumiu, na verdade, está fazendo um esforço muito grande. Mas é como eu digo, passa a moto niveladora de frente à minha casa, à tardinha. À tarde. Pô, que maravilha, tarde bonita, que maravilha esse prefeito, olha a estrada. À meia-noite cai um toró. No outro dia voltou o buraco e já começa. Que prefeito sem condições. Então, mas isso faz parte. Ele deita elogiado e acorda. E faz parte. Aí eu digo ao Arion, que é meu amigo, prefeito de Canguçu, Arion, te prepara, cara. Qual o partido do prefeito de Canguçu? É do PP. Partido Progressista. O prefeito de Canguçu foi vereador mais de 20 anos. E sempre vereador mais votado. Poxa. Então, mas ele conhece, ele está fazendo um trabalho. É impressionante o trabalho do prefeito Arion. Ele vai ao interior. O que menos ele faz é ficar no gabinete. Ele não é homem de gabinete. Ele vai para as estradas, ele acompanha as equipes. Então é elogiável. E tomara que ele consiga manter esse pique. Agora, nunca esquecendo, à tarde de sol, a estrada maravilhosa quando passa a máquina. Cai o toró, que prefeito ruim, né? É automático, a população cobra. Mas o sistema é assim, fazer o quê? Eu vou chamar um rápido intervalo e já retornamos. Também quero agradecer aqui a presença do nosso presidente da TV Com Pelotas, Claudiomar Alban, que está presente aqui, acompanhando mais um programa que a TV Com traz para você, telespectador, traz para você, internauta. Já voltamos. Elétrica Sul, tudo em autopeças elétricas e injeção eletrônica. I ain't tripping on yesterday. Forget
VaptVupt. Já retornamos com o Sebastião, essa liderança. Está dando uma aula aqui de política, estão falando em conjuntura nacional. Nós vamos voltar a Canguçu, mas depois eu quero a opinião dele nessa conjuntura internacional, dessa guerra aí de taxas entre China e Estados Unidos. Canguçu, estradas. Tu falou agora há pouco, Sebastião, dessa dificuldade. Tem soja, tem fumo para transportar, madeira também, mas tem estrada? Olha, a metade sul, na verdade, ela sim tem sido preterida pelo governo. Porque você abre os jornais, as notícias, duplicação, estrada duplicada na metade norte, são licitações enormes. E nós estamos com a 265 Canguçu-Piratini, uma estrada centenária, que dias se torna inviável o trânsito. Se torna totalmente inviável. Então há um movimento muito grande, já houve com secretários, com direção do DAER, e finalmente o SOS Canguçu, um grupo que foi criado e que é permanente e comandado pelo Claudinho Quevedo, que foi gerente do Banco do Brasil, uma figura notável de Canguçu, e há esse movimento que acabou indo ao governador, porque veja bem, eles faziam reuniões com secretários, reuniões com o DAER em Porto Alegre, saíram todos na esperança de que a semana seguinte ia começar a recuperação e nada. Pela quarta vez eu fui convidado a acompanhá-los e inclusive capitaneado sempre esse movimento pelo deputado Pedro Pereira, que é deputado de Canguçu, e eu digo, olha, eu não vou mais, não vou perder mais tempo, porque é um absurdo a maneira como estão tratando. Agora tiveram com o governador há 2 semanas, vai fazer 2 semanas, então ele prometeu recursos financeiros para manutenção, veja bem, para manutenção, para que possam ali as pessoas transitar, os caminhões, enfim. Mas a manutenção ela é transitória. E 10 quilômetros de asfalto, que é prometido já bastante, o governador prometeu no primeiro governo, final do primeiro governo, asfaltar 10 quilômetros de Canguçu em direção a Piratini, no primeiro momento, e depois 10 quilômetros de Piratini em direção a Canguçu. Isso é promessa dele para os seus governos. Mas já pelo tempo, acho que a coisa, tomara que saia os 10 quilômetros de Canguçu a Piratini, que já está orçado, inclusive está em orçamento, mais ou menos 40 milhões de reais para esses 10 quilômetros. Tem que liberar. Como é? Tem que liberar. Não, o recurso está liberado. Diga-se, a bem da verdade, que já houve um processo licitatório e ele correu sem dentro dos trâmites. Isso, ninguém se apresentou, foi vazio, não houve proposta. Então eles aumentaram o valor, passando esses mais de 40 milhões. E outra é a estrada, histórica estrada Canguçu-Pelotas, que é uma vergonha. Por quê? Muitas vezes o transporte que é feito pela empresa, pelo Expresso Embaixador, tem que suspender a linha, como se chama, suspender a atividade, e vejam que sofrem essas pessoas por falta de condições de trafegabilidade. Isto realmente não é concebível. Em 2025. Em 2025, que você tenha uma estrada. Eu, por exemplo, muitas vezes, quando jogo, ia a Piratini, Canguçu-Piratini, até para atividade pela rádio, na década de 70, ia tranquilo, sem problema nenhum. Hoje, imagina você quantos anos se passaram e muitas vezes você não consegue passar. Claro que mudou também, né, professor Cláudio, a carga, né? Hoje são caminhões enormes, né? São bitrens, enfim. Sim. Porque, inclusive, sai de Piratini, o maior polo madeireiro da metade sul ainda é Piratini. Ainda é. E se usava muito a vinda por Canguçu até o porto ia para Rio Grande, agora vem para o Porto de Pelotas. Então eu acho que é importante que alguém se lembre, mas nós temos, Flavinho, uma representatividade política da metade sul muito pequena. Não pequena pelo expoente de votos
Não, nós temos, por exemplo, o Afonso An, que é o deputado que tem trabalhado muito por Canguçu, de Bagé. Temos o Daniel de Pelotas e o deputado Lendmaier de Rio Grande, né? E são os 3 federais, e deu para a bola. E é pouco, comparando com Caxias do Sul. É muito comum a população, os jovens, olha, vamos para Caxias, mas Caxias elegeu vários governadores, senadores, muitos deputados federais, e a diferença está nisso. É exatamente nas emendas parlamentares. Quem tem mais deputado tem muito mais recurso para desenvolver a sua cidade, o seu município. Queria registrar e lembrar que Sebastião é um homem da comunicação há muito tempo, não é? Atua nas redes de rádio, né? Radiodifusão, então, para registrar, por isso que tem essa voz de locutor também, né? Mas queria te fazer uma pergunta antes de encerrarmos. A tua visão em relação a essa... Tu falou ainda há pouco que não temos mais líderes mundiais, e o que está impondo hoje para a sociedade mundial é uma guerra comercial entre China e Estados Unidos. Tem ganhador nessa guerra? Como eles têm o poderio econômico do mundo, os dois maiores, as duas maiores potências mundiais, essa briga, quem será ou quem serão os prejudicados? São os menores, os países menores, os que dependem da economia. Inclusive o Brasil. O Brasil, nesse momento, ainda não é grande prejudicado, porque o Brasil tem a diferença do resto do mundo, que ele produz alimentos. Então, e os alimentos, tu deixa de comprar mudar o teu celular, comprar um celular novo, tu deixa de comprar um relógio melhor, tu aproveita a sola do sapato velho, mas a comida tu não tem como dispensar. E o Brasil produz proteína, né? E para o mundo inteiro. Então, e muita soja nessa safra. Sim, é uma coisa impressionante. Ela é superior à passada, embora o Rio Grande do Sul tenha uma perda de mais ou menos 15% do que teve na safra passada, mas agora mesmo já a China já fez 2 carregamentos que não fazia outrora, já fez 2 carregamentos em função da briga com os Estados Unidos. Os americanos já fez 2 carregamentos de soja aqui do Brasil. Então, isso é um fato positivo. Mas não é se o Brasil souber aproveitar. Porque o que acontece? Nós estamos aqui, o mundo hoje é globalizado, e é verdade. Daqui a pouco tu olha, o teu relógio vem da China. Daqui a pouco tu olha, a tua gravata vem né? E daqui a pouco tu começa a olhar tudo, cada componente da vida, ele vem de um lugar do mundo. Esse sofá, esse microfone, se tu olhar, são países diferentes que produzem. Então o mundo se tornou um país globalizado. Eu acho que está faltando um pouquinho de bom senso ao presidente americano. Ele tem que baixar um pouquinho a bola. Eu não sei se ele ouve as pessoas, se ele não ouve, mas eu acho que até agora, na minha opinião, posso estar equivocado, mas é a opinião, o direito que eu tenho, livre-arbítrio, ele não está conduzindo a política internacional como deveria. Ele está só pensando na questão americana. E isso também, essa disputa entre os países, principalmente a China, vai prejudicar o próprio cidadão americano que usa muitos produtos importados. Inclusive, já se avizinha uma inflação nos Estados Unidos. Exatamente. Tem uma notícia agora há pouco que a Honda pode estar indo para os Estados Unidos para evitar tudo isso e tal, mas não é muito pouco perto do que vai acontecer em termos de transformação, além de que o presidente buscou uma guerra com o Canadá e ele tem certeza que o Canadá, ele diz que ele sustenta, os Estados Unidos sustenta o Canadá, seja na defesa nacional, enfim, ele acha que o Canadá sobretaxava muito o povo americano. E aí ele está querendo a Groenlândia também, né? Tá complicado. Que é tudo. Mania de país grande. Mas o Lula já disse para ele, tem que me respeitar. Vai ficar tudo resolvido. Olha, telespectador, tivemos aqui a presença do professor Sebastião Ribeiro Neto. Tivemos aqui uma entrevista de muita qualidade, mas é isso que a TV Com oferece. Boas entrevistas com pessoas inteligentes para te levar a informação. Para ti, telespectador,
para ti, internauta das nossas redes sociais. Quero te agradecer a presença no nosso estúdio e volte sempre. Eu fico muito agradecido e lisonjeado, porque que coisa boa dar uma entrevista e estar, né, ao lado de uma figura notável, que é o meu querido professor Cláudio Omar. É verdade. E o Flavinho é companheiro de tantas e tantas caminhadas, né, que já tivemos juntos, né, ao longo da vida. Então isso é muito bom. E é bom que Pelotas, é bom para Pelotas o veículo que é a TV Com, porque ela traz a informação correta, ela dá oportunidade ao contraditório. Com certeza. O mais interessante no veículo de comunicação chama-se contraditório. Daqui a pouco eu acho que eu estou cheio de razão e vem alguém e prova que eu não tenho tanta razão assim. Muito obrigado, Flavinho. Muito obrigado a todos vocês, telespectadores. Até a próxima. Muito obrigado. Beleza. Aí. Tá bom. Elétrica Sul, tudo em autopeças elétricas e injeção eletrônica.